Olha que loucura, 72% dos líderes ou estão com ansiedade ou algum outro problema emocional, depressão, burnout. Isso é muito sério. E eu podia listar 10 motivos aqui, mas eu vou falar de três. E dá uma analisada, você que é líder, você que é gestor de RH, dono da empresa, o que de repente nós temos que fazer para reduzir isso, porque você concorda comigo que uma pessoa que está com algum transtorno emocional, ela é menos produtiva? Existe um estudo que mostra que pessoas desmotivadas são 50% menos produtivas. E provavelmente uma pessoa que está com algum tipo de problema emocional, ela está desmotivada e está sendo improdutiva. Vamos falar sobre alguns pontos, tá? O primeiro é que a maioria dos líderes, ele negligencia o autocuidado. Por exemplo, negligencia o sono. A neurociência já provou de uma forma muito intensa de que 7, 8 horas de sono são necessários. Tem um tal de sistema linfático que faz a limpeza do cérebro e é com 7, 8 horas de sono que essa limpeza acontece. Se você dorme 5 horas, 4 horas, me desculpa, o sistema linfático não vai funcionar. E a parte do lazer, sabe? E a parte de se cuidar, esse é um ponto. O segundo ponto, que talvez é um pouco mais fácil você identificar aí, é o líder que tem um time fraco, que tem um time que não consegue fazer as coisas do operacional. E o que acontece? O líder vai lá e faz. E aí, gente, o líder tem que fazer um monte de coisa de líder. Inovação, melhoria contínua, estratégia, planejamento, desenvolver as pessoas. E aí o time não faz, ele vai lá e começa a fazer. Aí ele fica fazendo as coisas operacionais. O líder que junta esses dois pontos aqui, tem que fazer tudo isso, você acha que ele vai aguentar emocionalmente? É lógico que não. O time está fraco. E aí, líder, é uma pergunta que eu faço para você. Você conhece ferramentas para elevar a competência do seu time? Você sabe olhar uma pessoa que está incompetente e você fala assim, vou aplicar a ferramenta X para elevar a competência dessa pessoa. Essa outra aqui, vou aplicar a ferramenta Y. Infelizmente, a maioria dos líderes não sabem elevar a competência dos seus liderados. Não sabe dar um belo de um feedback, não sabe fazer um PDI eficaz. Existem várias ferramentas para elevar a competência das pessoas. Mas não, o líder ele fica trabalhando na parte operacional. Aí que ele não tem tempo mesmo de desenvolver as pessoas. Aí depois não aguenta emocionalmente. O terceiro ponto, pessoal, a gente sabe que a vida de um líder é uma vida cheia de pressão. Cara, você tem que ter pressão para alcançar a meta, alcançar o objetivo, fazer as coisas acontecer. É pressão do cliente, é pressão do seu líder, às vezes é pressão do próprio liderado. Tem líder que é muito bonzinho e o liderado mais manda do que o próprio líder. Uma série de problemas. E aí vem toda essa pressão e o líder não tem inteligência emocional para aguentar. O que é inteligência emocional, gente? Inteligência emocional é coisas ruins acontecerem, como essa pressão, o líder ficar ou com medo, ou com tristeza, ou com raiva, mas ele ir para o lado positivo da emoção. Mas qual que é o problema? A maioria dos líderes, quando vem a pressão, ou ele sente medo, tristeza ou raiva, mas ele vai para o lado negativo da emoção. E aí é onde vem a ansiedade, vem a depressão, vem o burnout. Eu não sei se você sabe, líder, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós somos o segundo em depressão. E muito do porquê as pessoas não têm inteligência emocional o suficiente para aguentar a pressão e a dificuldade. Uma das frases que eu mais gosto quando eu dou treinamento de liderança e inteligência emocional é assim: o problema não é o problema. O problema é a atitude que você tem em relação ao problema. E normalmente, quando vem um problema, líderes ansiosos, depressivos, líderes que estão com transtorno, eles não sabem lidar com o problema. E olha que interessante, né? Se de repente você tivesse um melhor autocuidado, você saberia lidar melhor com isso. Se de repente o seu time tivesse mais forte, talvez a pressão viesse mais baixa.
Ela vai vir ainda, tá? Não vamos esconder o problema debaixo do tapete. Mas se de repente seu time está mais forte, a pressão ela vem um pouquinho mais fraca e fica mais fácil. E assim, gente, se você me acompanha há um bom tempo, você deve estar cansado de ouvir uma frase que eu sou apaixonado. A frase é mais ou menos assim: as pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Você está com um problema aí na sua liderança? Cara, basta você buscar conhecimento e desenvolvimento e aplicar aquilo que você aprendeu. Só que aí a gente se depara com outro problema. Infelizmente, a maioria dos líderes, gente, eles assistem palestra, fazem treinamentos, eles leem livros, mas chega no dia seguinte, eles não aplicam o que eles aprenderam. Eles acabam entrando no turbilhão, na problemática do dia a dia, e tudo aquilo que ele aprendeu no treinamento, no livro, na palestra, ele não aplica. E aí as coisas não funcionam. Eu sempre costumo dizer, para desenvolver um líder, você tem que aplicar 3 Fs nele. O primeiro F é feedback. Você tem que dar muito feedback, onde ele está acertando, ele está errando. O segundo F é fundamento, é o treinamento em si. Ó, tá aqui uma ferramenta para elevar a competência do seu liderado. Tá aqui uma outra ferramenta para elevar o engajamento do seu liderado. Tá aqui uma ferramenta de inovação e melhoria contínua. Tá aqui uma outra ferramenta de autocuidado para você ficar bem emocionalmente. Então, o segundo F é o fundamento. Só que, infelizmente, a maioria dos líderes, gente, só com o primeiro F e o segundo F, eles não vão. Eles precisam de um terceiro F. E o terceiro F é uma fricção. O que é fricção? É um acompanhamento. É alguém cobrando esse líder para ele colocar as ferramentas em prática. Cuidado, hein? Você que é dono de empresa, diretor, gestor de RH, cuidado de só dar o fundamento. Gente, está aqui o treinamento, ó. Você vai perder investimento. Porque a maioria não vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Nós precisamos trabalhar a fricção. Se você quiser conhecer o nosso programa de desenvolvimento de líderes, eu tenho um PDL, né, Programa de Desenvolvimento de Líderes, chamado 3Fs, onde nós fazemos exatamente isso. A gente dá muito feedback no líder, onde está legal, não está legal, trabalhamos o fundamento e aí a gente vem com a fricção, para ele realmente colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Quer saber mais informações? Eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário, clica lá, preenche o formulário, vamos marcar uma reunião comigo ou com alguém do meu time para a gente explicar como que funciona esse PDL 3Fs, onde tem essa fricção, tá bom? Vai no primeiro comentário, clica no link que tá lá. Tchau!